algum detalhe aqui. Bom dia, Lise, tudo jóia? Bom dia para vocês, meninos. Ó, pra gente refrescar um pouco a memória aí, ó, há 2 semanas atrás, então, na verdade não há 2 semanas atrás, na terça-feira da outra semana aí anterior, a gente terminou a aula com esse exemplo, né? Eu tinha te passado algumas propriedades, uma série de propriedades aqui, ó. Deixa eu voltar aqui tudo pra gente dar uma lembrada, ó. Na nossa primeira aulinha de logaritmos, eu falei da representação do logaritmo, né? Te mostrei aqui bonitinho o que é o nome de cada um desses elementos. Aí te passei a definição de logaritmo, né? Lembra lá, bonitinho? A regra da bundinha ou a regra do coração, não sei como é que você prefere aí, né? Que o resultado de um logaritmo é o expoente da base para eles ficarem iguais ao logaritmando. Aí fizemos alguns exemplos pela definição, ó, te mostrei aqui bonitinho, né? Até o exemplo número 7. Aí nós falamos da condição de existência de um logaritmo, certo? Aí nós falamos de algumas propriedades e algumas consequências da definição de logaritmo. Tem algumas que são mais importantes. Essas 5, por exemplo, é muito importante. A 6 também a gente usa muito. A 7ª é a que a gente mais usa. A 7ª é a que a gente mais usa disparadamente, tá? Aí fizemos alguns exemplozinhos. A 8ª. Aí fiz exemplos com vocês também. A 9ª propriedade, que é a da mudança de base. E aí eu fiz o exemplo 9.1 e tinha deixado para vocês tentarem fazer o exemplo 9.2. Vou responder o exemplo 9.2 só para não deixar passar aqui, só para não deixar, digamos assim, sem fazer esse exemplo aqui com vocês. E aí a gente já começa a nossa aulinha aqui de hoje, tá? Então, vou responder aqui o nosso exemplo. Ó. Calcule logaritmo de 5 na base 3 vezes logaritmo de 81 na base 25. Não tem só um jeito de fazer. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é mais tradicional, do jeito que eu acho que vocês gostariam mais de fazer, na minha opinião. Eu vou tentar mudar essas bases, já que essas bases estão ruins, eu vou tentar mudar essas bases todas para a base 10. Então, por exemplo, se eu mudar todo mundo aqui para a base 10, esse primeiro logaritmo aqui que eu estou pintando para você aqui, ó, de verde, ele ficaria assim, ó, esse logaritmo que eu pintei aqui de verde, ó, ele ficaria logaritmo, ele ficaria logaritmo de 5 na base 10, eu não preciso escrever nada quando a base é 10, eu posso deixar lá em branco, dividido por logaritmo de 3. Vezes. Agora, essa parte do lado direito aqui que eu estou pintando agora de laranja, eu vou escrever de laranja aqui, ó, vou mudar a base para a base 10 também, ó, vai ficar logaritmo de 81 dividido por logaritmo de 25. Lembrando que eu troquei a base aqui de todo mundo, coloquei base 10, tá? Quando a base é 10, não precisa escrever nada na base, automaticamente é 10. Essa primeira parte aqui vai ficar desse jeitinho mesmo, não vai mudar nada. Eu vou colar ela aqui, ó. A parte laranja, vou fazer uma mágica aqui que é a seguinte, ó, logaritmo de 81, e vou falar aqui é logaritmo de 3 elevado à quarta, ó, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Dividido por, aqui embaixo, o logaritmo de 25, eu vou falar que é logaritmo de 5 elevado ao quadrado. E aí, meninos, o que a gente faz da vida? Lembra lá da regrinha do tombo? Como assim regrinha do tombo? Esse expoente aqui do logaritmando, ele passa para fora multiplicando. Ele tomba aqui para o ladinho de fora, não é isso que a gente aprendeu? Então, como é que ficaria aí o nosso resultado? Deixa eu só chegar um pouquinho mais para a esquerda aqui, para eu aproveitar melhor aqui meu espaço, ó. Ficaria assim, ó. Deixa eu copiar aqui, ó. Copiar, colar. Então, ó, ficaria. A parte laranja vai ficar aqui, ó, 4 vezes o logaritmo de 3 dividido por 2 vezes, que é o 2 que passou multiplicando aqui embaixo, o logaritmo de 5.
E aí, meninos, queria muito que você percebesse alguns detalhes, ó. Dá para a gente cancelar, com certeza, ó. Dá para a gente cancelar, por exemplo, ó, o log de 5 vai embora com o log de 5, tá tudo multiplicando, né? O que mais? Ó, o log de 3 vai embora com o log de 3, e aí vai ficar 4 dividido por 2. Quando eu dividir 4 por 2, qual que é o resultado, meninos? O resultado só pode ser qual número? Só pode ser 2, tá? Então, esse resultado dessa continha aí, ó, dá quanto? Dá 2, tá? Quando eu fizer 4 dividido por 2 aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Fechado? Beleza? Esse foi o exemplo que eu deixei para vocês na nossa última aula. Essa foi a nossa última propriedade de logaritmo que a gente viu, que é a mudança de base. E aí nós vamos então para a nossa aulinha aqui, ó, aula número 4 de logaritmos. Deixa eu só arrumar aqui um detalhe, porque hoje é dia 9, né? Deixa eu arrumar isso aqui para a gente ficar com a data certinha aqui. Peraí. Hoje é dia 9. 9/11. Fechou? Deixa eu te pintar aqui de amarelo de novo, só para você marcar lá, para ficar mais fácil de você identificar a nossa aula, certo? Admitir a Jordana aqui. Vamos lá, ó. Hoje a nossa aula, essa primeira aula, é sobre equações e inequações logarítmicas. Então eu deixei aqui um textinho, que vai nos auxiliar nessa interpretação de como resolver uma equação logarítmica. Porque a gente já viu o que é logaritmo, qual que é a sua propriedade, como é que a gente resolve ali o cálculo de um logaritmo, mas e uma equação logarítmica? Então, olha só. Equações logarítmicas são aquelas em que a incógnita aparece no logaritmando, no resultado do próprio logaritmo, claro, esse a gente já fez bastante, ou na base. Para resolver essas equações, eu tenho que seguir 3 passos. Então, eu coloquei aqui, ó, essa receita, esse algoritmo, essa sequência de passos para você seguir. Se você seguir isso aí, acabou, tá? E a gente já viu tudo isso. Então, é só a gente juntar esses 3 passos dentro da resolução que você consegue resolver qualquer exercício, tá? Deixa eu só voltar aqui que a Bruna falou comigo no chat. Deixa eu ver aqui. Só volta na questão anterior para tirar um print. Claro, Bruna, aqui, ó. Pode tirar seu print aí, ó. Fechou? Vamos lá, então. Vamos seguir esses passo a passo aqui para a gente matar as equações logarítmicas. Ó, primeiro passo, meninos. Primeiro passo, vou pintar para você aqui de roxinho. E quando eu for resolver, eu também vou resolver de roxo. Então, qual que é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é estabelecer as condições de existência de cada um dos componentes da equação. E aí eu vou voltar na minha aula de condição de existência só para você lembrar o que é isso, tá? Eu vou precisar fazer isso em todas as equações, ó. Então, qual que é a condição de existência? Eu vou pintar para você aqui, ó, de roxo. Tá aqui a condição de existência, ó. Essa condição de existência é essa nuvenzinha que eu tô colocando a setinha de roxo aqui, ó, tá? A minha base tem que ser positiva, a minha base tem que ser diferente de 1 e o meu logaritmando tem que ser positivo, tá? Então, todo mundo lá tem que ser positivo, todo mundo tem que ser positivo, com exceção do resultado. Claro, o resultado pode ser qualquer número, mas o logaritmando e a base tem que ser positivos, e ainda mais, a base tem que ser diferente de 1. Você precisa lembrar dessa condição de existência. Como eu estou achando que às vezes você pode não lembrar, eu vou circular aqui, ó. Vou copiar e vou colar lá na nossa aulinha de hoje, mas você já tem isso aí no seu caderno, tá? É só para deixar aqui no cantinho, caso você precise. Vou deixar aqui num cantinho, vou diminuir aqui, claro, né, o tamanho, mas vou deixar aqui a condição de existência para você. Tô com medo disso aqui não dar certo. Pera aí, deixa eu copiar um pedaço, depois o outro. Se na hora de eu colar ali, vai ficar por cima, não vai dar certo. Então, vou copiar só essa nuvenzinha aqui, ó. E eu puxo uma setinha para você aqui. Peraí. Eu vou colar ela do ladinho de cá, senão vai ficar muito pequeno. Aí agora ela vai dar certo. Então, essa aqui, ó, é a nossa condição de existência, tá?
Lembrando que o meu A é o logaritmando. Logaritmando. E o meu Bzinho é a base. Ah, professor, não tem base um negócio desse. Tem base sim, é a base do logaritmo, certo? Qual que é o segundo passo, meninos? O segundo passo na hora de resolver uma equação logarítmica, o segundo passo é simplesmente o quê? Resolver a equação. Então, você vai lá resolver, aplicar as propriedades, aplicar tudo que você aprendeu lá comigo. Normal, bonitinho, tá? E aí o terceiro passo, que é o passo mais importante de todos, que é o passo que muita gente esquece, é você verificar as soluções se elas satisfazem as condições de existência. Então, por exemplo, às vezes no primeiro passo, você descobriu lá de algum jeito, no primeiro passo, que o x tem que ser maior que 10. Aí quando você resolve, você acha que o x pode ser 4 ou que o x pode ser 15. Aí se você na condição de existência verificou que o x tem que ser maior que 10, aí o 4, por exemplo, não pode, certo? Deveria pegar só a outra resposta. Então, sempre você faz a condição de existência primeiro, depois resolve normal, bonitinho, e depois verifica se todas as soluções que você tem satisfazem a sua condição de existência. Vou fazer um exemplozinho aqui para a gente começar, para ver se você pega direitinho o que eu quero dizer com esses detalhezinhos aqui. Então, exemplo número 1. Exemplo número 1, quero calcular aqui com vocês o logaritmo de 2x menos 2 na base x menos 5. E isso aqui tudinho tem que ser igual a 2. Então, observe que isso aqui é uma equação logarítmica, certo? Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver essa equação logarítmica? A primeira coisa, vamos voltar aqui. Ó. Lê para mim, o que está escrito aí no primeiro passo? Ó? Estabelecer as condições de existência. Quais são as condições de existência? Tá para você nessa nuvenzinha aí do lado esquerdo, tá? Então, eu preciso falar que o meu logaritmando tem que ser positivo, certo? Então, vamos lá, vou escrever aqui, ó, condição de existência. Vem cá comigo, ó. Vou fazer tudo de roxo. Condição de existência. Então, vamos lá. Eu preciso que o meu logaritmando, que é 2x menos 2, seja positivo. Passo o menos 2 para o lado de lá. Eu preciso, então, que 2x seja maior do que 2. Ou seja, eu preciso que o x seja maior do que quanto? Maior do que 1, tá? Essa é a primeira das condições de existência. É a primeira. Tem mais? Tem, claro que tem. Qual que é a outra condição de existência? Bom, eu fiz essa aqui, ó. Eu fiz que o meu logaritmando tem que ser positivo. Mas a minha base tem que ser positiva também. Então, a minha base sendo positiva, eu vou pegar agora, ó. Quem que é a base? X menos 5 tem que ser maior do que 0. E aí, se o menos 5 passar para o lado de lá, eu vou chegar que o x tem que ser maior do que 5. Então, tá aí a minha segunda condição de existência. Só tem essas duas condições de existência? Não, tem uma terceira ainda. Qual que é a terceira condição para esse logaritmo existir? Ah, professor, não tem base um exercício desse. Tem base sim, ó. Minha base aqui, ó, minha base tem que ser diferente de 1 ainda. Então, a terceira condição de existência é que a minha base tem que ser um número diferente de 1. Então, minha base, que é o número x menos 5, tem que ser diferente de 1. Passa o menos 5 para o lado de lá somando, a gente vai descobrir, então, que o x tem que ser diferente de quanto, meninos? O x tem que ser diferente de 6. Então, estão aí, ó, as 3 condições para esse logaritmo existir. É claro, que quando a gente fala que o x é maior do que 5, automaticamente ele já é maior do que 1. Beleza. Mas tem que tomar cuidado, porque se eu disser x maior que 5, tem que tomar cuidado porque ele ainda não pode ser qual número? Ele não pode ser o número 6, tá?
Então tem que analisar as 3 condições ao mesmo tempo. Tem que satisfazer todas, tá? Mais uma vez eu insisto, eu concordo que a primeira condição aqui, ó, ela já está automaticamente satisfeita se a segunda for satisfeita. Mas tem que olhar para a segunda e para a terceira, tá? Muito cuidado. E aí, vamos lá, vamos resolver então agora a nossa equação logarítmica. Vamos fazer a nossa resolução. Qual que seria a nossa resolução? Ó, eu vou pôr de preto aqui, ó, resolução. Então, como é que fica para resolver? Ó, o que é logaritmo mesmo? Você lembra da nossa propriedadezinha? Vou puxar isso aqui só um pouquinho mais para baixo, uma linha só para baixo, só para dar tempo aqui, só para dar espaço aqui para minha setinha, ó. Qual que é a definição de logaritmo? Ó, esse cara aqui, ó, ele é o expoente da base para eles ficarem iguaizinhos ao meu logaritmando. Ó. Então, de cara, na hora de eu resolver aqui, eu vou falar aqui x menos 5 ao quadrado, isso é igualzinho ao quê? A 2x menos 2. E aí, você sabe resolver aquele produto notável? Claro que sabe, né? Vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Do lado de cá, você vai ter 2x menos 2. E aí, organizando, ó, você vai ter x ao quadrado, menos 12x, mais 27, igual a zero. Vamos resolver essa equação do segundo grau pelo teorema de Bhaskara mesmo? Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, ó, menos 12 ao quadrado vai dar 144. 144 menos 4 vezes 27 vai dar 108. 144 menos 108 vai dar 34 com mais 2, vai dar 36. O meu x, ó, meninos, vai ser menos b, então 12, mais ou menos a raiz do delta, que são 6, dividido por 2. 2a aqui, que é 2. Daqui eu vou tirar um valor de x', ó, 12 mais 6 é 18. 18 por 2 dá 9. E eu vou tirar um outro valor aqui, que é o x, 2 linhas. 12 menos 6 dá 6. 6 por 2 dá 3. Então, eu cheguei aí nessas duas soluções, tá? Então, nós resolvemos aqui, ó, o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Resolver a equação. Resolvi. Quais são os valores de x que resolvem essa equação aqui, ó? O 9 e o 3. Agora, o que eu preciso fazer depois de resolver? Eu preciso verificar, ó. Olha o terceiro passo aqui. Vou deixar assim, metade no quadro de cima, metade no de baixo. Qual que é o terceiro passo? Verificar se as soluções satisfazem a condição de existência. Então, observe. As minhas condições de existência, assim, as mais importantes mesmo, são essas duas aqui, ó. Tem que ser maior do que 5 e tem que ser diferente de 6, tá? Eu vou colocar uma setinha nessa aqui, mas é claro que essa aqui não precisa. A do meio já satisfaz a de cima, tá? E eu queria que você observasse que eu tenho essa resposta aqui, ó. O meu x pode ser 9, mas que eu tenho essa resposta aqui, ó, que o x pode ser 3. Eu posso pegar as duas? Claro que não. O x igual a 3 não satisfaz as minhas condições de existência. Então, eu vou escrever aqui, ó, essa resposta aqui de verde, ó, ela não convém. Ela não satisfaz as minhas condições de existência. E se ela não satisfaz as minhas condições de existência, qual que é o meu conjunto solução, então? A minha resposta é apenas o número o quê? 9. Essa é a resposta aí do meu exercício. Somente o número 9 é resposta desse problema, tá? Ô, Vinícius, da onde veio o x menos 5 ao quadrado? Qual que é a definição de logaritmo? A definição de logaritmo é esse cara aqui, ó, ele é o expoente da base, tá vendo, ó? O 2 é o expoente do x menos 5, ó. Então, o 2 é o expoente do x menos 5
para eles ficarem iguais ao logaritmando. Ficar igual ao logaritmando. É a regrinha lá da definição de logaritmo, certo, Vinícius? Então tá aí, ó, a nossa primeira resolução. Vou fazer mais um exemplo com vocês, ó. Exemplo número 2. Tira seu print aí. Foi? Então, exemplo número 2 agora, ó. Exemplo número 2. Vamos calcular o logaritmo de x mais 2 na base 3 mais logaritmo de x na base 3. Tudo isso aqui tem que ser igual a 1. Então, mais uma vez, aí eu tenho uma equação logarítmica, certo? Vamos resolver? Como é que resolve? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Tem que estabelecer as condições de existência. Então, estabelecendo aqui as condições de existência, primeira condição de existência, eu preciso que o meu logaritmando seja positivo. Daqui a gente vai concluir o quê? A gente vai concluir que o x tem que ser maior do que menos 2, certo? Segunda condição de existência. A segunda condição de existência é que esse logaritmando aqui também tem que ser positivo. Então, x tem que ser maior do que 0. Então, pronto. Estão aí as minhas condições de existência. Professor, você não fez nenhuma condição de existência para a base. Eu não fiz. Por quê? Porque minha base é um número, é o número 3. E esse número 3 automaticamente já satisfaz as condições de existência. O número 3 é positivo, certeza, e o número 3 já é diferente de 1. Então, pronto. Então, eu só preciso fazer as condições de existência para os logaritmandos, que é onde tem x. Eu não sei o valor do x, tá? Então, estão aí as minhas condições de existência. Vamos resolver? Vamos lá, ó. Vamos resolver então, ó. Resolução. Como é que a gente resolve isso daí? Primeiramente, observe. Eu tenho aqui uma soma de logaritmos. Se eu tenho uma soma de logaritmos, através daquelas propriedades, por meio daquelas propriedades que a gente viu, uma soma de logaritmos vira um logaritmo só, do produto dos logaritmandos. Então, eu vou escrever assim para você, ó. Vai ficar logaritmo de quem? Logaritmo de x mais 2 vezes x, certo? Tudo isso na base 3, claro, né? A base aqui é 3, tudo isso aqui é igual a 1. Saúde, amém, obrigado. Ó, então tá aí o nosso logaritmo aí, certo? Maravilha, professor. E agora, o que eu faço da vida? Bom, você pode aqui aplicar a propriedade distributiva. Você pode falar que isso aqui é logaritmo de x ao quadrado. X ao quadrado mais 2x. Tudo isso aqui na base 3. Isso aqui é igual a 1. E aí, ó, qual que é a definição de logaritmos? Ó, esse danadinho desse 1 aqui, ó, ele é o expoente da base para que eles fiquem iguais ao logaritmando. Então, olha o que eu vou escrever para você aqui. Ó. Eu vou te falar aqui, x ao quadrado mais 2x é igualzinho a 3 elevado a 1. E aí, se você resolve essa equação do segundo grau, passando para o lado de lá bonitinho, você vai ter a equação assim, ó, x quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Você me ajuda a resolver aqui bonitinho? Ó, vamos calcular o delta? Dá por soma e produto, que é mais rápido. Nem todo mundo consegue fazer, Vinícius, por soma e produto. Eu concordo que é mais rápido mesmo, né? Quais são os números que somados vão dar menos 2 e multiplicados vão dar aí menos 3? Mas nem todo mundo vai conseguir fazer, até porque vai ter a resposta negativa.
Eu vou fazer o delta aqui bonitinho. Então, tá. Não, pode fazer tradicional, assim, eu entendo esse empecilho que você está falando. Delta vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ó. Organizando aqui o nosso delta, ele vai ficar 4, né? Menos, com menos aqui vai dar mais, então vai dar 4 vezes 3, 12. E aí 4 mais 12 vão ser o quê? 16. O nosso danadinho do x, ó, vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, sobre 2a. Então vai ficar 2. Daqui a gente vai chegar na primeira raiz, ó, menos 2 mais 4 dá 2, 2 sobre 2 é 1. E a gente chega na segunda raiz, menos 2 menos 4 são menos 6 sobre 2, menos 3. Ó. Então tá aqui, ó, para o Vinícius que estava ali agoniado, ó, os números que eu somo e dão menos 2, eu tenho que trocar esse sinal aqui, ó, e os números que eu multiplico e dão menos 3. Ó, é o 1 e o menos 3. De um jeito ou de outro, tá aí as raízes para você. Fechado? Fique à vontade, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Inclusive eu que passei some produto, né? Então pode usar, deve usar sim, tá? Dando conta de resolver, tá aí. Maravilha. Então os dois números são as respostas do exercício. Tem que verificar as condições de existência. Você lembra lá? Ó, como é que eu verifico aqui as condições de existência? Ó, eu tenho aqui o número 1. O número 1, olha para cá agora, meninos. O número 1, ele é maior do que menos 2? É. Ele é maior do que 0? É. Então, o número 1 pode ser solução? Pode. Agora, a gente tem um outro númerozinho aqui, ó, que é o danadinho do menos 3. Ele é maior do que menos 2? Não é. E ele também não é maior do que 0. Então, esse menos 3, ele não convém. Ele não convém. Então, na verdade, quem é a minha solução dessa equação? A solução da minha equação é apenas um desses valores. É o número quê? É o número 1. Então, o meu conjunto de solução só vai ter o número quê? 1. Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque nem sempre todos os valores que você encontrar vão ser resposta. Professor, todos os valores que eu encontrar podem ser resposta? Podem, mas nem sempre serão. Então, fique muito atento a isso, tá? Porque nem sempre todos os valores que você encontrar vão ser solução para o seu problema. Fechado? Beleza? Tudo bem? É assim que a gente resolve uma equação logarítmica. A maioria dos alunos erra esse tipo de exercício quando cai no Enem, quando cai na UEG, quando cai na FUVEST. Por que que erra? Porque não faz a condição de existência. Então, muito cuidado, tá? Principalmente numa prova de segunda fase. Se você não fizer a condição de existência, você vai perder ponto demais. Então, faça as condições de existência primeiro e depois resolva. E aí verifique se pode ou não pode usar cada uma dos valores ali das raízes que você encontrou. Fechou? Para eu terminar aqui a nossa aulinha de hoje, essa primeira aula, eu preciso te mostrar aqui como é que a gente resolve uma inequação logarítmica. Então, para a gente terminar aqui essa parte, nós temos agora que resolver inequações logarítmicas. Algumas vezes dá para eu transformar uma inequação numa equação, porque geralmente o pessoal gosta mais de trabalhar com o sinal de igual. Beleza, pode ser. Mas eu não te aconselho a fazer isso sempre. Em alguns casos, pode ser que você esqueça alguns detalhes. Que detalhes? Os detalhes que eu vou colocar aqui para você. Como é que resolve uma inequação logarítmica? Tem dois jeitos, tem dois casos. Então, vamos lá. Primeiro caso. O primeiro caso é quando a nossa base do logaritmo, é quando a minha base for maior do que 1. Quando a minha base é maior do que 1, o que eu posso falar para você? Eu posso falar para você que eu tenho uma função crescente, ou que eu tenho funções crescentes. Eu vou colocar até uma setinha aqui para você, ó. Isso indica, nós já falamos sobre isso, inclusive, indica que nós temos funções crescentes. E o que é isso? Uma função que é crescente.
Uma função ela é dita crescente quando eu tenho um valor de x1 maior que o valor de x2, e isso implica que o meu y1 também vai ser maior que o y2. Então, observe que o mesmo sinal que eu tenho para o x, eu tenho para o y. Então, eu vou colocar aqui de um jeito bem mais simplesinho para você entender. Se você não quiser nem observar isso que está escrito aqui, não precisa. O importante mesmo é o que eu vou colocar agora. O que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba que você tem que manter o sinal da desigualdade para os logaritmandos. Professor do céu, traduz isso para mim. Agora eu vou fazer um exemplo. Você vai ver que é super fácil, que não tem segredo, tá? Esse é o primeiro caso. O que eu preciso que você lembre? Preciso que você lembre que se a sua base for maior do que 1, você tem que manter o sinal da desigualdade. É isso que eu preciso que você lembre, tá? Bom, qual que é o segundo caso? O segundo caso esse caso aqui é o caso que geralmente dá problema, é quando a gente tem a minha base entre 0 e 1. Lembra que a base é um número maior do que 1 ou entre 0 e 1? Quando a minha base está entre 0 e 1, o que isso significa, meninos? Significa que nós temos funções decrescentes. O que é isso, professor? Uma função decrescente. Uma função ela é chamada de decrescente quando você aumenta o valor do x, ó. Então, o x1 é maior do que o x2, por exemplo, mas aí o y1 é menor do que o y2. Você aumentaria o valor do x e o valor do y diminuiria. Então, o que eu tenho que te mostrar aqui quando a base do meu logaritmo estiver entre 0 e 1 numa inequação? Eu preciso que você faça o quê? Eu preciso que você inverta. Então, você vai precisar inverter o sinal da desigualdade para os logaritmandos. Ué, eu não entendi por que você inverte quando é uma função decrescente. Quando a gente tem uma função decrescente, Vinícius, você aumenta o valor do x, mas o valor do y não aumenta. É porque na próxima aula eu vou fazer o gráfico e vai ficar melhor na cabeça de vocês. Mas quando eu aumento o valor do x, o valor do y, na verdade, vai diminuir. Então, quando você compara os resultados, às vezes um valor de y é menor do que o do outro. Mas o valor do x, o valor do logaritmando, não vai ser menor, aí vai ser maior. Então, observe que numa função decrescente, quando o valor do y é menor, o valor do x, na verdade, é o quê? Maior. Então, quando você compara resultados de logaritmos, você tem um sinal. Quando você compara logaritmandos, aí o resultado é diferente. Quando você compara y, é um sinal. Quando você compara x, é outro. Então, o que eu preciso que você entenda é que se a base do logaritmo for entre 0 e 1, você vai inverter o sinal da desigualdade. Se lá tiver maior, você vai colocar o quê? Menor. E vice-versa, tá? Vou colocar um exemplozinho aqui para fazer com vocês, só para vocês visualizarem mesmo como é que se resolve. É basicamente isso.
Se a base estiver maior que 1, mantém. Se estiver entre 0 e 1, inverte. É sempre isso. Tanto na função exponencial, quanto na função logarítmica. Nós já fazíamos isso lá na função exponencial. Eu não sei se você lembra, né, das aulas aí dos meses anteriores. Mas é a mesma ideia. Lá, quando a base também era maior do que 1, a função era crescente. A gente mantinha o sinal da desigualdade. Aqui, quando minha base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Eu inverto. Só para não deixar aqui de lembrar vocês, por exemplo, se eu tivesse lá, por exemplo, meio elevado a x maior que meio elevado, sei lá, a 5, observe que isso aqui, ó, é uma inequação exponencial. E aí observe, ó, minha base está entre 0 e 1. Quando eu fosse comparar os expoentes, eu deveria pegar esse sinal de maior aqui e fazer o quê? Inverter, tá? É a mesma coisa que a gente fazia lá na função exponencial também. Só que aqui agora é logaritmo, tá? É a mesma coisinha. Eu vou colocar aqui, na verdade, o exemplo. E eu vou fazer o exemplo, na verdade, com vocês na próxima aula. Eu vou fazer só a condição de existência dele aqui, porque não vai dar tempo. Eu monto só a resolução dele na próxima aula. Então, o nosso exemplo ficaria, ó, logaritmo de x ao quadrado mais x menos 2, na base, sei lá, pode ser base 2, por exemplo, menor ou igual que 2. Então, observe que isso aqui é uma inequação logarítmica, certo? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Condição de existência. Então, vamos lá, ó. Condição de existência para essa inequação logarítmica. Então, eu vou pintar aqui de roxo. Qual é a condição de existência para o meu logaritmando? Eu preciso que o meu logaritmando, que é x ao quadrado mais x menos 2, eu preciso que isso seja o quê? Positivo. Ó, isso tem que ser maior que 0, tá? Tem gente que vai conseguir fazer de cabeça. Quais são os números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 2? Beleza, se conseguir fazer, tá ótimo. Vou fazer aqui por básica, normal, bonitinho. Delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vai dar, ó, menos com menos ali vai dar mais, ó, deu mais 8 com mais 1, o delta deu 9. E aí o nosso x, ó, ele vai ser menos b, então menos 1, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Daqui eu vou chegar em dois valores de x, ó, menos 1 mais 3 dá 2, sobre 2 fica 1. O outro valor de x, ó, menos 1 menos 3 é menos 4, sobre 2, menos 2. Então, eu tenho aí, ó, as minhas duas raízes dessa inequação agora quadrática. Vou ter que fazer o gráfico. Vem cá, ó. Vem cá. Tá aqui meu eixo x. Eu vou desenhar aqui para você essa parábola, ó. Por que essa parábola é feliz? Porque o coeficiente aqui do x ao quadrado é positivo, ó, é 1, certo? Ela tá aí, ó. Visivelmente, eu tenho uma parte dela aqui, ó, do lado esquerdo, que tá para cima, eu tenho uma parte aqui do lado direito que tá para cima, e eu tenho uma barriguinha aqui, ó, que tá negativa, certo? Quais são as minhas raízes? As minhas raízes são, ó, deixa eu até pegar aqui o pincel branco, para eu apagar aqui, ó, para poder fazer as raízes bonitinho. Vou pegar o preto agora. Essa raiz aqui, ó, é o número 1 menos 2. E essa raiz aqui é o 1. Qual que é a parte que me interessa? Se você observar bem, ó, a parte que me interessa é essa aqui, ó. Eu preciso que seja maior que 0. Eu preciso que seja positivo. Qual que é a parte que é positiva? A parte que é positiva é essa parte aqui, ó. Eu posso pegar qualquer valor do x menor que menos 2 e qualquer valor de x maior do que 1.
tá? Então, essa que seria a minha, o quê? A minha condição de existência, tá? Eu quero pegar essa parte aqui, ó. Tá? Entre menos 2 e 1 eu não posso pegar, senão eu vou ter um logaritmando o quê? Negativo. Eu não posso também pegar o 1 e nem o menos 2, senão meu logaritmando dá 0. Não pode ser 0, tá? Então essa aqui é a minha condição de existência. Qual que é a minha condição de existência? O x tem que ser menor do que menos 2 ou o x tem que ser maior do que 1. Então tá aí, tá? Na próxima aula eu volto, agorinha, daqui 2 horinhas eu volto, e aí eu vou fazer a resolução dela aqui com você. Professor, Daqui 2 horas, sei que está acontecendo, só. É só entrar no horário certo, Vinícius, que você entende. Não, porque 9 horas costuma ter outra aula na segunda-feira. O horário mudou desde a semana passada. Então, na semana passada, recapitulando para quem não chegou no horário aí, na semana passada eu não entrei na terça-feira. Segunda foi feriado e na terça eu não entrei. E por que eu não entrei terça-feira? Porque terça-feira a minha disponibilidade é de outro colégio. Se a gente tivesse tendo aula presencial, terça-feira eu estaria em outra escola dando aula. Essa outra escola reivindicou esse horário meu. Então as minhas aulas agora têm que ser na segunda. Não sei se vocês lembram aí todo mundo, mas meu horário no Dinâmico sempre foi segunda. As minhas aulas sempre foram na segunda-feira. Então, antes, o colégio tinha dividido minha aula segunda e terça para poder organizar o horário do colégio, talvez para não ficar tão cansativo para vocês, né? Mas, na verdade, minhas aulas são só na segunda. Então, agora, a primeira aula comigo e eu volto no quarto horário, certo? Então, eu não sei como é que era o seu horário antes, mas o horário agora o primeiro horário é o meu e o quarto horário é o meu. Eu vou sair agora para dar aula para o curso, inclusive tem uns corintianos do curso entrando na minha aula. Bom dia, Laura, que acabou de entrar. Bom dia, os outros meninos que entraram aqui também do curso. Eu estou terminando minha aula aqui com o terceiro ano, e aí eu vou entrar no link do colégio agora para dar aula para o curso. Combinado? E aí, galera do terceiro ano, eu volto agorinha, no quarto horário. Acho que são 7, 8, 9, acho que é 10 horas, se eu não estiver enganado. Combinado? Tranquilo, Laurinha. Beleza. Entra no link do colégio, tá? A aula agora com vocês é no link do colégio. Agora eu entro lá. Fechou, Vinição? Beleza, já tinha explicado isso para os meninos aí, mas fica a dica aí para todos vocês aí, não se esquecer. Tchau, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Meninos, bom dia para vocês. Tchau, obrigado. Não fiquem muito felizes agorinha, eu volto. Fechado? Tchau, obrigado, meninos. Aí eu volto e termino a resolução com vocês.